Ouvindo, ou venham assistir, inclusive, pelo YouTube. Nós também transmitimos pelo Instagram, Café com Sexologia. E estou aqui, de novo, com os nossos colegas do Instituto Paulista de Sexualidade, o Rafael Teixeira, a Camille Borges. Hoje nós temos como convidado o Hamilton Mendes. Pois é, ele vai falar de um aspecto importante, sim. Corpos gordos e sexualidade. Esse é um assunto que deve chamar a atenção. Bem-vindo, Hamilton. Obrigado por estarem aqui, Camille e Rafael. E atrás das câmeras está o Felipe ali cuidando das nossas redes sociais. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco sobre esse tema que eu entendo que é tão necessário, né, nos dias de hoje. Bem, acho que conversando antes do programa, né, gente? Boa noite a todos primeiro, mas eu queria perguntar pro Hamilton uma coisa que eu acho que é um pontapé inicial. A gente vem falando de sexualidade há bastante tempo no programa. E hoje é um recorte específico sobre sexualidade e corpo gordo ou pessoas gordas. O que você pode dizer pra gente, Hamilton, sobre qual que é a importância da gente discutir sexualidade para esse público em específico? Muito bom. Eu acho que hoje em dia, quando a gente pensa em corpos gordos, a gente pensa em pessoas que passaram por uma vida de violências de vários tipos. Então, eu entendo que discutir isso nos dias de hoje é falar um pouco sobre questões que têm a ver com o que essas pessoas tiveram de histórico, como esse comportamento foi construído, o que elas aprenderam sobre sexo e sobre comportamento sexual. Então, uma coisa que eu percebo que é muito importante é que, em geral, as pessoas entendem que elas precisam aceitar o que lhes é dado, porque elas têm um corpo que não é aceito bem por todos. Então, o que for dado, eu aceito. Então, acho que a gente parte daí. Acho que a primeira coisa é instrumentalizar essa população de que eles também têm direito de escolha e que eles podem escolher o que eles gostam, o que querem, quando querem. Perfeito. Acho que esse é o primeiro ponto. Gente, lembro para vocês que a Camille está aqui atenta a qualquer contribuição, intervenção, perguntas ao vivo, a Camille já nos chama aqui. Mas, Camille, se você tiver alguma pergunta para o Hamilton, aproveita, porque nós estamos num bate-papo aqui. Hamilton, como é que foi essa atenção para esse assunto, para esse tema? Porque cada um de nós vai procurando dar atenção para um tema por alguma razão. Sim. A gente viu, leu. O que você fez? Então, na verdade, quando eu entrei na pós em sexologia humana... Ele fez a especialização em sexologia aplicada no Impassex. Não, foi um divisor de águas, tá? Tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista de autodescoberta. Acho que tem as duas coisas ali que entraram muito em vigor. E a primeira coisa, quando eu entrei, eu queria falar sobre pornografia. Opa! E aí eu comecei a pensar nisso, falei, vou falar sobre pornografia e tal. E um dia, em uma conversa com a Carla, ela falou, esse tema é interessante, mas eu acho que você devia procurar algum tema que tivesse mais a ver com você. Eu falei, o que tem a ver comigo? Aí fui olhar. Aí foi quando eu descobri essa temática e pensei que essa temática poderia ser interessante. E aí uma das coisas que a Carla me falou que fez muito sentido foi... Desculpa, gente, a Carla é a Carla Zélio, é psicóloga Isso. do Impassex, a nossa produtora oficial. Queen, né? E aí quando eu conversei com a Carla, ela falou disso, ela falou assim, olha, só toma cuidado porque esse tema vai mexer muito com você. Então você precisa estar preparado para lidar com isso. E foi justamente o que aconteceu. Tá. Então foi um processo muito interessante, mas muito dolorido, porque eu tive que mexer em muita coisa que eram experiências que eu tinha tido no decorrer da minha história. Né? Frases que vinham, situações que eu passei. Então foi muito interessante entrar em contato com isso. A sexualidade, de todas as formas, tem muito a ver com a nossa vida, né? Com a nossa história de vida, como é que nós lidamos com a realidade. Porque, de novo, que nós falamos que é sexualidade não é uma questão só genital, e você parece estar referindo isso. Como é que você viveu com as pessoas e as pessoas com você e... Caramba! Eu acho que esse trabalho é importante, né, Milton? Inclusive para pessoas que não são e nunca foram gordas, né? Claro. Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa gorda e ouvindo o que você estava falando, comecei a pensar em experiências que você viveu e outras pessoas vivem que eu nunca vivi, né? Porque a gente faz a leitura do contexto e do ambiente onde a gente vive a partir das memórias que a gente tem da nossa história de vida. Certeza. Então, conta um pouquinho pro pessoal, Milton, antes da gente chegar aqui, a gente estava falando sobre o filme Divertidamente. Ótimo. Opa! Sim. E o Hamilton trouxe uma colocação que eu não tinha pensado. Eu acho que isso que aconteceu no filme Divertidamente foi uma coisa que acontece com frequência comigo. Às vezes eu tô em algum ambiente, eu vejo alguma situação
E aí eu vejo todo mundo rindo, todo mundo se divertindo, e eu falo, gente, por que eu não achei graça disso? E aí eu começo a checar um pouco do porquê que aquilo aconteceu. No filme Divertidamente, algumas emoções novas são apresentadas. Uma delas é a vergonha. E aí quando você olha a vergonha, ela é como eu poderia descrever fisicamente? Há um indivíduo alto, gordo, que usa um casaco que vem até o pescoço, fechado com capuz, e fica o tempo todo com vergonha de falar ou de se expressar. E aí uma das cenas que mais me pegou foi quando, em um episódio de vergonha, a vergonha fecha o casaco, abaixa e mostra o cofrinho. E aí, na hora que eu vi isso, lembrou muito do meu ensino médio. Que eu também era a pessoa que usava casaco. Que eu também era a pessoa que, quando me abaixava, tinha que tomar preocupação para não mostrar partes do corpo. Quando ia tirar a blusa, não podia mostrar a barriga, porque se eu levantasse o braço ia aparecer. Então, como a gente aprende a esconder algumas coisas que a gente entende que são marcadores de sinais de que a gente está em um determinado grupo que a gente não quer estar. Então, se vocês pegarem qualquer material, assim, gravado, sobre peso, ou qualquer questão do tipo, sempre a pessoa vai falar, eu não queria ser uma pessoa gorda, né? E eu acho que essa é uma das questões que pega. E aí, quando eu vi isso no filme Divertidamente, eu fiquei, depois de muitas horas, né, óbvio, agora eu entendi porque eu fiquei desse jeito nesse momento. E sabe, Hamilton, a hora que você fez essa colocação antes do programa, eu achei uma reflexão muito necessária, porque a gente está falando de um estereótipo. Então, é um estereótipo que a gente tem socialmente hoje da pessoa gorda, que é uma pessoa que não pode ter liberdade no ambiente em que ela está, ela não pode se expressar ou se vestir de determinada forma, porque ela é motivo de chacota. E aí vem, acho que a representação da vergonha no filme, que é essa coisa de sentir vergonha num ambiente que você não é bem visto. Né? E eu acho que essa discussão é tão necessária porque as pessoas que não são gordas ou que não têm essa vivência não conseguem entender o quanto isso é sutil e muito violento. Né? Porque não é explícito, mas ele é muito violento. E você sabe que é engraçado, toda vez que eu vou falar disso, eu tento fazer alguns trabalhos de aquecimento para me preparando, né? Aí eu vim para cá ouvindo vídeos de pessoas falando sobre corpos gordos e tal. E uma das pessoas falou, o fulano de tal trouxe uma fala pra gente sobre não conseguir ter relações sexuais com um companheiro por conta do corpo gordo, da vergonha de mostrar esse corpo. E apesar de ser gordo, ele é desejado. Aí logo depois ele já fala, não apesar, né? E aí esse apesar já vem de um jeito velado, como uma forma de deixar esse sujeito como algo menos valoroso, ou que é menos interessante do ponto de vista social. E é frequentemente isso que acontece. Eu dou um exemplo que não tem a ver com comportamento sexual, mas que tem a ver com o aspecto de aceitação, que é assim, eu treino no mesmo lugar há 2 anos. Faz 2 anos que eu vou no lugar e não tenho uma camiseta do meu tamanho, nunca. E aí eu sempre falo, gente, eu preciso de uma camiseta EXG. Vocês podem pedir? Podemos. Chega no dia do evento, não tem. E é bom contar, ele é bem mais alto que nós aqui. Eu tenho 95 de altura, né? E aí eu entro na sala para fazer meu treino, e aí tá todo mundo com a roupa igual, menos eu. E aí sempre chega alguém e fala assim, você não pegou a camiseta? Eu falo, não tinha do meu tamanho. Né? E aí eu ainda preciso ser simpático, porque se eu não for simpático, eu sou entendido como tóxico. Exato. Então tem todo um processo que ele é feito. E aí, veja bem, nessa situação que eu dou de exemplo, esse é um exemplo para mim de como a gente aprende a se esconder. Porque se eu não tenho como participar daquele contexto, eu vou ficar o menos evidente possível. Né? E aí eu acho que é assim que essas coisas vão ser instaladas. E aí a gente está falando de um processo que é sutil, que nem você falou, então as pessoas não vão perceber que isso é uma violência. E quando a gente discute sexualidade, a gente está falando de um corpo que, quando a gente olha para mídias, pornografia, filmes, não é um corpo que é representado no lugar do ser desejado. Então a gente está falando de um corpo de uma pessoa que, quando desenvolve sua sexualidade, não se sente desejada ou vista, assim como outras pessoas que são representadas nos filmes, magras, né, padrões, e dentro de um padrão que é colocado como o suposto lugar do desejo. Isso é um problema. Eu vejo, assim, eu sempre procuro obras que falem sobre o amor de uma perspectiva onde a pessoa gorda é aceita desde o início. Né? Não me lembro de nenhuma, tá? Então, sempre tem uma tentativa de recusa no processo. E aí, quando a gente vai olhar a literatura, quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso da pós, eu fui olhar para isso, uma das coisas que mais aparecia era eu sentia meu corpo como moeda de troca, então era a única coisa que eu conseguia entregar. E quando me aceitavam, eu aceitava o que vinha. E também uma questão de ser uma relação oculta. Eu tenho relação com alguém, mas em público a gente não pode demonstrar que tem essa relação. Né? Então, sempre no off pode, ali aberto não pode. Então,
Eu acho que essas questões são sempre muito colocadas, seja em obras cinematográficas, artigos científicos, a gente sempre, autorrelato, sempre vem isso como uma questão. E sabe uma coisa que me ocorreu enquanto você estava falando, Hamilton? A gente quando atende na clínica ou, né, convive com pessoas que são pessoas gordas, o quanto é comum essa narrativa de a pessoa vai em busca de desenvolver autoestima, autocuidado, vai entrar num espaço de treino, academia. É muito comum a vivência dessa pessoa receber os primeiros comentários no sentido de vamos emagrecer? Não é no sentido de vamos aceitar o seu corpo, vamos procurar lugares que tenham uma roupa que você goste, que caiba. Exato. É olhar para o corpo dessa pessoa achando que esse corpo tem que mudar. Não é mudar o lugar. E isso é um problema. Você sabe que nesse processo desses 2 anos, eu perdi 40 quilos. E eu sempre falo que assim, não foi uma questão de perder peso para ficar magro. Foi uma questão de aconteceu e ok, mas não era uma coisa que eu visava. Nesse tempo, eu ouvi frases como: que bom que você não desistiu do seu corpo. Você não aceita ser a propaganda, a pessoa propaganda do nosso modelo de treino XPTO porque você emagreceu. Faz aquele antes e depois clássico. E aí eu sempre fico pensando, gente, como eu vou responder essa pessoa sem ser agressivo? Porque essa pessoa não percebe que ela está cometendo um tipo de violência, né? Então, sempre tem essas questões. Eu brigo muito por conta disso. Mas eu acho que o ponto principal é como a gente pode pensar em meios para que essa pessoa se sinta parte do contexto. Quando eu fui montar meu consultório, a preocupação que eu tinha era, eu preciso de um lugar que tenha acessibilidade. Okay. E eu preciso de uma estrutura que funcione. E aí eu fui comprar poltronas que comportavam 200 quilos no mínimo. Fui olhar um espaço que não tivesse catraca, porque era uma questão de acessibilidade que era importante. E eu lembro que eu conversando com uma colega minha psicóloga, eu falei, não pode ser aqui o nosso consultório. Ela falou, por quê? Eu falei, porque aqui tem uma catraca que eu mal consegui passar. Então eu não posso ter essa estrutura. Ela riu. Ela falou, sério que você não vai alugar por conta disso? Eu falei, eu quero atender uma população que não vai conseguir acessar aqui, eu não posso ter isso. Então, são algumas preocupações que outras pessoas não teriam essencialmente, né? Mas a gente precisa cuidar também desse aspecto. Você está contando que o mundo ele é feito por um tipo suposto de pessoas. Sim. Porque se nós aplicarmos essa ideia às várias diferenças que vários grupos podem ter, isso acontece com várias minorias. Sim. E não estou falando só de minorias sexuais, estou falando de minorias de todos os tipos. Porque assim, você está falando de um corpo gordo, eu fiquei pensando de pessoas extremamente magras. Porque lá na academia vai ter a mesma coisa, porque caramba, elas precisam de atividade física para começar a ter músculo. E já vai ter também um estereótipo e é um estigma e é uma... Como é que você percebe que é esse mecanismo de estereótipo e de estigma entre o indivíduo e a sociedade ou em qualquer cultura? Eu acho que isso vai acontecer com qualquer pessoa que fuja um pouco do padrão, né? Então, acho que se você tem um padrão social que é estabelecido, quanto mais distante daquele modelo você tiver, maior é o nível de efeito que você tem. Eu acho que a grande diferença da pessoa que é muito magra para a pessoa que é muito gorda é a questão de acesso. Sim. Né? Então, acho que tem uma questão que a pessoa que é muito magra, ela vai sofrer alguns modelos de violência? Vai também. Vai acontecer. Mas ela consegue acessar todos os espaços. E a pessoa gorda não. Então, por exemplo, se eu vou para academia e eu preciso subir na bicicleta ergométrica, eu preciso tomar cuidado para saber se ela aguenta meu peso. Não são todos que eu posso subir. É verdade. Então, é uma preocupação que eu preciso ter, né? Obviamente, eu que sou uma pessoa que está acima do peso, mas também é alta, tem um plus de se preocupar também com o aspecto de altura. Coisa que uma pessoa que tivesse com uma estatura mediana não precisaria se preocupar com esse segundo viés. Então, eu acho que sempre tem a ver com o nível de preocupação que a gente tem envolvido no processo. Mas aí você está contando que nós, enquanto indivíduos, não somos ensinados a lidar com as nossas diferenças para procurar adaptações no mundo. A gente tem que ir para o mundo e, bom, se o mundo se adaptar, tá bom. E o mundo não se adapta. Não. Mas ele busca que a gente se adapte, Exatamente. né? Mas é verdade, eu falo assim, todos nós o tempo todo somos exigidos a nos adaptarmos. O mundo não existe para nos satisfazer. Essa é uma ideia importante. É que eu acho que tem uma outra questão também, que nem sempre as pessoas querem que esses grupos que são diferentes façam parte do espaço. Então tem uma questão também, Oswaldo, que é assim, eu falo muito dessa questão do espaço de treino, né? Meu mestrado é em nutrição, eu trabalhei com questões relacionadas a corpo, então sou psicólogo. Então eu sempre falo de como eu preparo esse espaço para que essa pessoa se sinta
atraída e se sinta parte daquilo. Tá. Né? E aí o que eu percebo é que muitas vezes não querem que essa pessoa esteja naquele lugar. Porque aquela pessoa não vende a imagem de saúde, entre aspas, Que aquele eu lugar espero quer. que aquele lugar quer ter. Né? Então eu brinco. Gente, quando vocês vão fazer uma campanha, vão colocar uma pessoa gorda. Exato. Né? E eu tô falando de um serviço que custa, sei lá, R$750 por mês. Então, teoricamente, é um serviço premium que deveria ter um certo nível de adaptação. Quantos educadores físicos estão preparados para atender uma pessoa gorda com as limitações que essa pessoa pode ter? Né? Ou com quadro clínico, ou com adaptações de exercício. São questões que a gente também precisa colocar. Então, estou falando desse espaço, mas a gente pode pensar em qualquer outro espaço. Sim. Cinema, avião. O próprio consultório onde a gente Consultório. atende, o exemplo que você deu, né? O consultório. Ou que a gente a sala seja de aula, atendido. Sim. A sala de aula. Salas Eu, de por aula. exemplo, vou fazer um concurso público. Quando eu fecho a mesinha, minha barriga pega na mesinha. Né? Aí você está falando qualquer carro que a gente compre. Sim. Qualquer carro. Qualquer espaço. Eu não posso ter qualquer carro. Né? Eu não posso ter. Então, se é um carro popular, não me serve, não me atende. Não posso ter. Né? Então, são algumas questões. Quando eu vou fazer uma viagem de avião, eu preciso me preocupar com alguns detalhes que talvez vocês, por exemplo, não precisem se preocupar. Né? Mas a gente começa a se preocupar porque você está contando Isso. de algo que assim deve fazer todo mundo ter uma preocupação em busca de um bem-estar. Concordo. E muitas vezes os serviços não estão, mesmo que sejam nem ergonomicamente corretos, mas assim sejam minimamente úteis para pessoas, por exemplo, da minha altura. O Rafael é um pouco mais alto que eu. Sim. Eu e a Camille estamos aqui. Mesmo que o avião permita, meu joelho não bate na cadeira da frente. Sim, mas espera aí, se nós estamos lutando por um bem-estar para todo mundo, eu tenho que pensar que se aquele espaço não serve para alguém mais alto, alguém vai passar mal, e esse alguém não passando bem, ele está no mesmo ambiente, ele está no mesmo mundo. Isso é importante. Nós humanos não somos isolados, não tem isso. Quer dizer, nós nos preocuparmos com o que as pessoas sentem e como é que elas precisam lidar com as dificuldades, é um dever de cada um para que a gente passe bem. Sim. E Puxa. eu fico pensando nessa conversa, né, Oswaldo, quanto a gente está falando de, então, um corpo que vem vivendo de uma maneira em que não é bem visto, não é bem quisto, não é aceito. E quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de todo este processo que constrói o desejar e o ser desejado, o ficar com alguém, o transar com alguém, e que um corpo que não vai se sentindo neste lugar, até o momento em que eu já ouvi muito isso num consultório, e até de amigos próximos, essa coisa de quando eu emagrecer, então eu farei alguma coisa. Eu, então terei um namorado, terei um relacionamento. E isso por si só já é uma violência, né? Então, coloca essa pessoa num lugar de ter que mudar a si e o seu corpo. Muitas vezes é um processo muito violento, né? Uma série de procedimentos para então ser desejado. O próprio uso da palavra gordo ou Sim. gorda, né? Sim. Que a gente vai aprendendo como uma palavra ofensiva, Não é um proibida, descritivo, não é um usado como descritivo. ofensa. Exatamente. E eu acho que tem uma questão também, que é o quanto o quanto nesse processo essa pessoa também passa por violências para que lá na frente ela consiga ter um prazer ou ter um reconhecimento social que só vem depois de muito tempo. Então, uma coisa que eu discuto muito com os meus pacientes que se enquadram e que se veem como pessoas gordas é: eu preciso fazer acompanhamento médico. Eu não me sinto bem de ir ao médico, porque eu sei que eu vou ser julgado por uma série de coisas Sim. que vem junto com isso. Né? Os profissionais de saúde não sabem lidar com as diferenças e não sabem lidar com isso. Caramba! E eles vão influenciar nisso que nós chamamos de sexualidade de uma maneira tremenda, porque afinal de contas, se eles falarem uma palavra aqui ou ali que se encaixa com as nossas dificuldades, a gente vai dar um passo para trás e provavelmente deduzir que aquilo que ele é verdade. E o próprio pressuposto, né? Essa ideia de que o pressuposto de que o corpo, por ser gordo, já é doente. Então, ir ao médico e o médico já partir do pressuposto de um emagrecimento para então ter saúde. E a gente está falando de, por exemplo, você e muitas pessoas que treinam, se alimentam, cuidam da saúde, são saudáveis e não é por uma questão de corpo. Isso. A gente tem um comentário aqui da Carla, né, dizendo que a série Bridgerton sumiu com as cenas de sexo com o corpo gordo. Exatamente. Eu não assisto a série, mas... Assisti no dia que saiu e ela tá coberta de razão. Sim. Tem uma cena de sexo que acontece dentro da carruagem, spoiler, né? Mas nessa cena, boa parte do corpo é tampado, é oculto. Sim. Né? E depois tem uma cena que dá indícios de que houve uma relação sexual, mas ela é mais ocultada. Né? Ela não é mostrada como ela é mostrada na série de outras formas. Pois é, eu já vi em algum site na internet aí conselhos para pessoas gordas.
Para você se sentir bem, deixe a sala ou o quarto na penumbra, que aí você não vai ser visto, não vai ser vista. Oi? Primeiro eu tenho que perguntar se a outra pessoa não está lá junto com essa pessoa exatamente pelo interesse, inclusive pela atração por esse corpo do jeito que ele é, Isso. caramba. Só Então, que tem uma questão, Oswaldo, que é assim, as pessoas não assumem que elas têm atração por esse corpo. Sim. Isso. Né? Então é raríssimo você ver uma pessoa que fale abertamente que tem atração por esse modelo de corpo. Apesar que o advento da internet trouxe algumas possibilidades assim, e grupos, claro que esses grupos também não aparecem em público, mas eu já soube de grupos que fazem reuniões de pessoas que querem ser queridos e queridas, Sim. e vão passar fim de semana em alguma chácara, na praia, isolados, fora da sociedade, fora da cidade. Pelo menos já tem assim uma coisa que parece ser... Não, eu não vejo isso ser conversado em mídias, as mídias escritas, então, de há 100 anos. As outras coisas tenho certeza que tinham nas mídias escritas de há 100 anos, tá bom? Sadomasoquismo, troca de casais, existia anúncio em jornal. Essas coisas relacionadas aos corpos gordos, não. Isso me chama a atenção. Tá falando de coisas importantes pra gente olhar. Nós temos mais um comentário aqui da Denise falando sobre outra série, Bebê Rena. Sim, eu ouvi dizer. Também não assisti, gente, eu não sou uma pessoa da série. Eu sou. Não sei se cabe aqui, mas me chamou muita atenção no Bebê Rena a Marta ser uma mulher gorda. Sim, com certeza. Por que não colocaram uma mulher sem sobrepeso? Com certeza. E eu acho que isso que a Denise falou é sensacional, porque você vai fazendo pequenas associações, né, nessas obras. Então, assim, uma pessoa gorda que persegue um rapaz magro. Sim. É uma pessoa gorda que se apaixona com facilidade. É uma pessoa gorda que é rejeitada. É uma pessoa gorda que mente. Sim. Uma pessoa gorda que escreve errado. Então você começa a fazer várias associações, que são associações bem problemáticas, porque você aumenta a chance das pessoas olharem para o corpo gordo como um corpo que carrega outras questões problemáticas. Sim. Né? Além dessa questão que a pessoa pressupõe, que é a questão do peso. Né? Mas isso tem a ver com o momento histórico e social, né? No mundo ocidental, nesta época, há pelo menos muitas décadas. Porque houve e aconteceram épocas na história humana onde as pessoas mais gordas simplesmente eram mais gordas porque eram ricas. E eram consideradas... Nossa, não podia nem falar, porque afinal de contas todo mundo queria ser algo semelhante, porque isso significa que aquela pessoa podia comer. Ela era a referência de saúde. De saúde. Né? Então, se eu tenho essa pessoa que tem dinheiro e se alimenta bem, ela é gorda, é um sinal de que ela tem saúde. Aliás, aquelas figurinhas, né, aquelas esculturas pré-históricas, existem várias figuras dessas, chamadas de Vênus, né, de Willendorf, por exemplo, que mostram mulheres com sobrepeso, com sobrepeso. E aí ficamos sempre discutindo, será que esses eram padrões de beleza? Talvez fossem mais do que esses padrões de saúde, ou seja, aquela pessoa não vai morrer de fome. E essa pessoa vira uma referência do que deveria ser um modelo social, né? Mas ainda assim, ela está fora do que é o padrão. Né? Deve ter sido. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Exato. Porque também eu fico pensando que algumas pessoas em algumas profissões e atividades, por mais que comam, não vão engordar. É comum a gente ver atletas que, enquanto são atletas, mantém um peso, parece que fácil. Parou, um ano depois aumentou o peso de maneira absurda. E aí todo mundo fala mal, né? Porque, como? Como assim? A pessoa gastava 5.000 calorias, comia 6.000 e não dava conta, agora continua comendo 5, 6.000 e não tem a perda. E eu acho que tem uma questão nesse sentido, que é a questão de a pessoa também passou um período de restrição muito grande como atleta, que hoje ela já não tem mais, né? Verdade. Então, quanto isso não é um ponto que também... Olha só, gente, nós passamos esse momento, o programa de hoje, conversando sobre um aspecto que é uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa gorda, e como é que fica a sexualidade. E o que nós podemos deduzir é que, sim, a nossa cultura é maldosa com as pessoas muito diferentes, e mais, o mundo não está sendo feito para ajudar essas pessoas. Porém, nós estamos vivendo momentos que mais provavelmente, em mais algumas décadas, eu creio que a gente vai mudar, porque nós estamos discutindo. Olha, o Hamilton está aqui discutindo isso. Eu quero agradecer a sua participação hoje, Hamilton. É bastante importante, é muito importante que a gente tenha essas discussões. E a sua participação trouxe esse assunto. Nós queremos falar sempre de saúde mental e bem-estar. E agradecer
Camille, que ficou atenta aí às... Puxa, a Camille ainda hoje ainda fez perguntas e coisas mais. E o Rafael, que sempre também traz as suas perguntas, suas elaborações. Gente, muito obrigado por assistirem. Quero lembrar vocês, todo domingo, 20h30, aqui na Vibe Mundial, nós temos esse programa exatamente para discutir saúde mental, relacionamento de casais, sexualidade, sexologia, café com sexologia. Semana que vem, nós temos um colega, um professor da psicologia bastante reconhecido no campo, Roberto Banaco, e ele vai falar o que a gente estuda na academia com relação à sexualidade. Porque acho que todos nós passamos por essa discussão e é necessário puxar um pouquinho por isso. Assistam, ouçam, participem, mandem perguntas. Nós sempre temos uma caixa de perguntas no Instagram do Impassex e também no Café com Sexologia. Sempre posso. Vocês deixem suas observações lá. Nós vamos prestar atenção e responder suas perguntas. Muito obrigado. Boa noite e até mais.